Vem Se Demanda, eu estava com muita... Não vou falar raiva não, porque não é o sentimento. Mas eu estava meio indignado, né? E uma indignação que, de uma certa forma, eu acho que atravessou todo mundo pelo momento que a gente passou recentemente, que, na verdade, não é um movimento solto, não é um momento solto, mas é um momento que dialoga, mas foi muito intenso diante das forças espirituais que estão convictas em manter a dominação e nisso propagar a violência, né? E aí eu fiquei pensando que é o seguinte, como que a gente vai fazer essa defesa de uma educação guerreira? Como é que é esse troço? Porra, se eu, por exemplo, eu dou aula do que em tese é a psicologia da educação, como é que eu vou fazer a defesa da educação guerreira lá com o Vygotsky, com o Piaget? Porra, é brabo. E aí eu fui lembrar o seguinte, as comunidades de terreiro no Brasil, vou pegar aqui, ó, licença aqui para eu pegar um pedacinho dessa folha aqui. Pronto. As comunidades de terreiro no Brasil, elas pensam que o seguinte, que tudo é dotado de espírito e personalidade, né? Então, uma folha, né, assim como nós, sendo dotado de espírito e de personalidade, ela compreende uma complexidade da existência. Somos seres complexos, né? A gente pode ir lá no Freud, mas as folhas cantadas nos terreiros do Brasil estão falando isso pra gente. Na medida que nós a percebemos, nós podemos conectar, acessar a partir de palavra de força, e aí palavra de força é uma dimensão da presença, é corpo. Né? Então, se essa aula está sendo gravada, aí depois vai para o canal lá do Teara, um dia vocês vão querer escutar, na academia, aí vocês vão ouvir a minha voz, vocês vão ter uma percepção corporal da minha presença, né? Não meramente sonora. Então, essas palavras que são corpo, elas alcançam o outro corpo para despertar possibilidades existentes nesse corpo. Então, uma folha, ela pode ser cantada para que ela seja despertada como remédio ou como veneno, né? Eu, lembrando muito da Bell Hooks, ficava pensando nessa dimensão curativa da educação, que para Bell Hooks não é uma dimensão de uma cura como a própria medicina convencional pensa, mas é uma dimensão da cura como um aspecto de cuidado permanente, inclusive em afinidade e intimidade com o pertencimento comunitário. E aí é necessário que a gente desperte nessa folha o poder de nos curarmos, né? Entendendo que o que pode ser remédio para mim pode ser veneno para Sara, vice-versa, né? Então, é fundamental que se cante da forma certa e que esse atravessamento, inclusive, no sentido do respeito da responsabilidade, paute a capacidade que cada corpo tem de ocupar essa grande casa. Mas tem uma questão que é importante. Nós fomos ensinados a pensar numa métrica educadora que nos salva. Então, salvação, promessa, e aí tem um outro lado que é culpa, né? Porra, não tem salvação, promessa sem ter culpa. São categorias estruturantes da nossa experiência escolástica nesse universo, pautado, engendrado por uma lógica de dominação colonial. É fundamental que a gente fale que educação é uma folha que é também cantada para despertar a força guerreira. Mesmo que essa força guerreira seja um veneno para a gente soprar na venta daqueles que, de uma certa forma, tendem a violentar as nossas comunidades.
É curioso porque, por exemplo, recentemente o patrono da educação brasileira fez 100 anos e foi exatamente estrangulado pelo regime autoritário que a gente vive e que naquele momento estava vivendo de forma mais institucional, mas que pautou a todo momento sobre uma ideia de que a educação ela precisa de uma espécie de neutralidade. Pô, ela é um fundamento universalista, ela é um fundamento que nos vai arrebatar direto para o reino dos céus, e não vai ter mais culpa, pecado, nada, está todo mundo salvo. Mas isso faz com que a gente perca um sentimento e uma força política na vivência cotidiana. Então é fundamental que a gente compreenda o campo de batalha que a gente está pisando. Então, Vem Se Demanda é um livro muito agoniado no sentido de defender a educação como parte de uma atitude guerreira.